Muito boa noite, honrando aqui as pessoas que chegaram no horário certo. Como é que vocês estão? Eu peço que vocês abram as suas câmeras. Muito bem-vindo as pessoas aí pontuais desse Brasil, Elisiane, Cíntia, Gabriele, Simone, Isabela, quem mais? Vamos lá. Simone, já falei, né? Newton, Karine. Isaías, vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite. Boa noite a todos. Enquanto a gente aguarda aqui 3 minutinhos os retardatários, aproveita, cada um fala de onde de qual estado você está falando e qual a sua área que você atua, né? Vamos iniciar aí. Deixa eu tirar esse fundo aqui, que eu não sei como é que ficou esse fundo horroroso aqui. Vamos Meu nome é lá. Elisiane, eu sou estudante de Direito, só que de Curitiba, Paraná. Bem-vinda. Vamos lá. Podem continuar. Cíntia, também sou do Paraná, sou estudante de Direito. Eu que chamei a Elisiane, mais algumas pessoas hoje. Maravilha. Bem-vinda, Cíntia, minha aluna de mentoria querida. Podem falar. Eu sou Isabela, boa noite. Eu falo de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu sou advogada e eu atuo na área civil, e direito do consumidor. Bem-vinda, Isabela. Muito Obrigada. prazer ter uma mineira aqui, né? Boa noite, Boa sou noite. Simone, sou de Teresina, Olha aí, Simone, muito sou jovem bem-vinda. advogada. Maravilha, conterrânea, uma alegria ter você aqui, Simone. Parabéns. Fiquem até o final, viu? Vai ter ouro em pó aqui. Com Vamos lá. certeza. Os demais, Gustavo, Newton, Gabriele, Mari Neves, apresentem-se, né? Para a gente iniciar essa pauta tão importante que nós teremos hoje, esse tempo precioso, para falarmos sobre algo que realmente faz a diferença na nossa vida. Marketing jurídico, inteligência artificial, geração de novos negócios, realização de sonhos, né? Cumprimento de missão de vida. Vamos lá. Quem mais aí quer aproveitar esse espaço para se apresentar? Olá, boa noite. Consegui retirar aqui o fundo. Eu sou Karine Sarmento, sou aqui do Maranhão, representando o estado do Maranhão, né, como embaixadora. Trabalho com direito previdenciário, né, tenho um escritório que também pega das demais áreas, trabalhista, civil, criminal, mas eu especialmente previdenciarista, tá? Muito bom. Karine, querida, grande advogada aí de Santo Inês, no Maranhão. Exatamente, Santa Inês no Maranhão. Vamos lá, os demais. Doutor Vamos aqui. Newton, Gustavo, Gabriele. Vamos lá? Aproveitem aí o tempo. Aproveitem que a gente vai iniciar. Acho que os demais não estão podendo apresentar agora. Meus amigos, é o seguinte, essa convocação, a Masterclass, né? Vocês ingressaram nesse chamado para que nós, olha, entrando aqui as Airas, Aira, aproveita, se apresenta, não vamos perder esse time. Boa noite. Boa noite. Fale com a sua área de atuação e de onde você está falando. Desculpa, é porque eu estava com o cliente, atrasei. Olha, eu estou Tudo falando bem. de Belo Horizonte. Minha área de atuação é direito empresarial e agora eu vou entrar para o agro, com confiança. Vamos lá. Vamos lá, meus amigos. É o seguinte, a convocação que nós fizemos aqui hoje, vocês plenamente aceitaram, né? Seu escritório no topo. A fórmula, do crescimento com estratégia, marketing jurídico e inteligência artificial. Parabenizo os alunos, parabenizo os advogados, todas as pessoas que se determinaram para estudar um pouco mais sobre a advocacia. Hoje nós estamos vivendo em uma plena revolução tecnológica. Quem aqui não parou ainda para pensar, e se o meu trabalho se tornar desnecessário? E se de repente o que eu estou fazendo deixar de ter valor? E se o dinheiro mudar de mãos? Eu acredito que em algum momento do dia, em algum momento aí da jornada, nós passamos por esse questionamento. E se não passou, deveria passar.
Por quê? Porque assim como aconteceu na Revolução Industrial e em todas as outras revoluções que o mundo contemporâneo presenciou, o dinheiro mudou de mãos, a forma de fazer negócios modificou, e nós precisamos entender o que que essa onda tá a nos trazer, né? Algumas pessoas não estão entendendo o que está acontecendo, estão assistindo de longe, estão alheios, ai, não quero saber sobre isso. Outros estão, isso aqui não é para mim, isso é coisa de jovem, de blogueiro, de pessoas de tecnologia, de TI. E essa dinâmica que está acontecendo, ela não vai acontecer, gente, ela está em pleno acontecimento, tá? Hoje essa aula ela seria paga e eu resolvi fazê-la gratuita. Eu parabenizo vocês, porque inclusive para um chamado tão importante quanto esse, nem todo mundo está disposto a entender de fato o que está acontecendo. E as pessoas, elas estão em certa medida, distraídas, sem entender o que está acontecendo. Eu sou natural do Piauí, morei em Brasília, atualmente moro em São Paulo. Querendo ou não, o ecossistema que eu circulo, eu estou completamente imersa na inovação, completamente imersa no que está acontecendo de novo. Não dá para que eu para que eu não tenha essa visão, essa perspectiva. Porém, a depender do estilo de vida que você leva, do ambiente que você vive, da cidade que você mora e dentre outros aspectos, isso pode parecer distante e hoje pode ser um grande despertar para você, tá? E eu espero que todos vocês estejam de coração aberto. Eu estou aqui apenas como alguém que nesse aspecto eu tenho um pouquinho mais de estudo nessa área, mas cada uma aqui tem sua trajetória, tem sua vida, tem sua linha de estudo, tem seu business e a ideia é fazermos pontes para que a gente consiga crescer e performar. Vamos lá. Quem aqui já fez algum tipo de compra, algum tipo de atividade que utilizava-se um ser humano e que hoje é uma máquina que está substituindo um ser humano? Quem aqui? Gente, mantenham as câmeras abertas, porque para ministrar aula no escuro não é nada legal. Eu gosto de ministrar aula para seres humanos, tá? Vamos lá. Bem-vinda, Lara, Cíntia, Gustavo, Lucy, JM, Márcia Helena, e todos os demais que ingressaram a posteriori. Bem-vinda, Lucy, querida, diretamente de Porto Alegre, nossa gauchinha querida. Bom, o que eu, enquanto operador do direito, tenho que saber de tecnologia, de inteligência artificial e de marketing, já que eu presto serviços jurídicos e eu aprendi na minha época de faculdade, meu professor não falava sobre isso, aquele mentor que eu acompanhava não me atualizou sobre isso, não me preparou para isso. Bom, a dinâmica mudou, as coisas mudaram. E a pandemia acelerou absurdamente essa revolução. O que levaria 10 a 15 anos aconteceu em 2 anos. O ChatGPT entrou como um tsunami. A inteligência artificial de Deep Learning, ela entrou como um verdadeiro tsunami. E eu desafio você, estudante ou advogado, me dizer que você não usa o ChatGPT hoje. Quem aqui ousa dizer que não acessa o ChatGPT para alguma coisa? Quem aqui, né? E aí, Tiziana, ele vai me substituir? Não, ele não vai me substituir, ele não vai te substituir. Mas alguém que domina bem a IA pode nos substituir. Por quê? Porque um trabalho que era feito por 20 pessoas, hoje pode ser feito por uma pessoa que domina uma IA bem trabalhada. Vocês concordam com isso, gente? Nesse ponto a gente está alinhado, faz sentido para vocês? Uhum. Beleza. E o escritório de advocacia? Nós prestamos serviços intelectuais, tá? O que que o advogado, a advogada faz? A gente estudou, passamos vários anos da nossa vida e precisamos continuar estudando. Passamos a vida estudando, tá?
fazendo cursos desde a nossa época de escola, depois passamos pela faculdade, 5 anos no mínimo, presencial, depois prova da OAB, algumas pós, outros enveredaram por mestrados, enfim, tem aqui alguns que talvez já tenham até mais de um curso, e é uma vida acadêmica de muito estudo. O que que o advogado faz? O advogado, eu, você e os advogados do Brasil, eles simplesmente são contratados para transformar aquilo que um ser humano, uma empresa, alguém quer falar, para colocar aquilo ali num discurso inteligível para uma outra pessoa entender, um juiz avaliar, ou a outra pessoa ponderar o ponto de vista daquele cliente. Nós somos a voz da sociedade. Escrita, falada, às vezes parada, sem dizer nada, a pessoa nos contrata para que a gente represente os seus direitos. Ponto. Tiziana, eu não quero fazer isso na minha vida, você não é obrigado. Eu vou te falar aqui, Tiziana, o que está acontecendo hoje na dinâmica do mercado, eu não concordo. Para o mundo eu quero descer, não tem essa opção. Nós estamos num verdadeiro tsunami, tá? E salve-se quem puder. E agora, como é que o meu escritório vai se manter competitivo em meio a toda essa revolução? Primeiro, alguém que domina a inteligência artificial vai ter velocidade, vai conseguir trazer pujança para sua advocacia, responsividade. O que que é responsividade? Eu vou conseguir avaliar documentos com mais velocidade, eu vou conseguir dar retornos mais rápidos para o cliente, eu vou conseguir diminuir o meu trabalho mecânico, cansativo e vou ter mais tempo para que eu seja humana. Hoje, as grandes empresas, elas são empresas que têm coração. Hoje, se você parar para pensar que as empresas do mercado em geral, né? As grandes empresas, elas não estão buscando clientes, elas estão buscando fãs, elas estão buscando comunidades. Na sua cidade, certamente deve ter algum grupo de corrida. Toda cidade agora tem um grupo de corrida. E o que que esses grupos de corrida eles fazem? Eles criam uma experiência, eles criam um ecossistema de pertencimento, onde as pessoas se sentem importantes, onde as pessoas têm metas a serem estabelecidas e as pessoas começam a estabelecer aquilo ali como seu estilo de vida. Por que que eu usei a questão da corrida? Porque virou uma coisa, uma dinâmica muito palpável no nosso país. É legal isso aí, é legal, desde que não se transforme a vida da pessoa. E o que é que o nosso escritório tem a ver com esses grupos de corrida, com a tecnologia? Nós precisamos trabalhar o nosso escritório para que seja uma experiência, para que as pessoas entendam que fazendo parte do nosso escritório, eles fazem parte de um ecossistema, eles se sentem pertencentes, eles se sentem importantes, eles se sentem conectados. O meu escritório, o seu, ele não tem que ser apenas um escritório que resolve problemas, ele tem que ser um escritório que participa da vida da sociedade, que está alinhado com o que está acontecendo no mercado. E aí eu vou voltar para IA, tá, gente? E agora eu trago a questão do marketing. Tiziana, por que que o marketing é importante? Bom, eu sou uma grande defensora do marketing, eu despertei para o marketing muito cedo. Antes mesmo de eu ser formada em direito, eu gostava muito de comunicar. E o marketing, ele é comunicação. E o que que é vender? Venda é comunicar. E o que que o advogado precisa fazer para faturar dinheiro? Estudar, ter conhecimento técnico e encontrar pessoas que precisem do conhecimento técnico dele. E para que essas pessoas entendam que nós somos as pessoas que temos esse gabarito, a gente precisa fazer o quê, gente? Marketing. Marketing. Por quê? Antigamente, antes dessa revolução das redes sociais e de tudo mais, o boca a boca funcionava. Em Santo Inês, talvez tinha um médico, um advogado, em Curitiba tinha-se as pessoas que tinham ali suporte, em todas as cidades, em Teresina, em todas as cidades. Sabiam-se quem era o médico, quem era o advogado, quem era o farmacêutico e tudo. Hoje em dia, acabou. Limite geográfico rompido. Não existe. Não existe mais essa regra. Você pode ser atendido por telemedicina por um médico que está no sul do país e você está no Nordeste. Você pode se contratar um escritório e de repente o escritório está em São Paulo e você está em Manaus. É uma realidade, ponto. Se eu não concordo com isso, não há o que não concordar.
E agora a gente precisa surfar essa onda. Por que que eu e você não estamos surfando essa onda, bem posicionados a ponto de performar tanto no meu raio de atuação, no meu raio menor de atuação, que é onde eu estou fisicamente cadastrado com as minhas experiências presenciais, e associar isso às minhas experiências digitais. Por que não? Por que não eu? Se você não fizer isso, fique em paz, nenhum espaço fica vazio, outra pessoa vai vir. E, sobretudo, os jovens advogados, as pessoas que estão vindo com esse letramento digital de maneira mais fácil, que já vieram de uma geração que foram imersas bem cedo em tudo isso, têm uma facilidade maior. Isso é ruim para a gente? Não, isso é um desafio para nós, que não vivenciamos isso na geração. Mas não é impossível, porque maturidade, experiência, quem tem um tempo a mais, é algo que não se compra na gaveta, não se pega. Porém, eu preciso associar maturidade, experiência técnica ao letramento digital. E aí eu te pergunto, como é que você está a nível de afinidade com o marketing? Como é que você se sente em relação à necessidade de realizar marketing? Essa pegada emocional, ela é muito importante, mas hoje eu não vou dar tanta atenção nela. Porque é um pré-requisito básico. Eu preciso fazer marketing, eu tenho que me posicionar, eu não posso me comparar com os outros, eu não tenho que me preocupar se vão curtir, se não vão curtir, se vão gostar ou se não vão gostar. Faz parte do escopo, da estratégia do meu escritório, um posicionamento adequado nas redes. Por quê? Hoje a avenida mais movimentada do mundo não é a Times Square, não é a Avenida Paulista, não é a Champs-Élysées, é a internet. Todo mundo, quando vai adquirir qualquer coisa, vai contratar qualquer coisa, simplesmente vai aonde? Vai na internet, vê as avaliações, vê o que estão fazendo, vê o que as pessoas estão comentando, e eu e você precisamos estar posicionados nessa dinâmica. E é um grande desafio do ser humano hoje, que eu vejo ao longo desses anos de mentoria, acompanhando escritórios e pessoas, primeiro, é achar que não precisa disso. Faço parte de uma outra geração, eu não preciso disso. Tive um caso de um grande escritório que eu prestei consultorias e mentorias durante muito tempo. O advogado não tinha sequer Instagram. Hoje ele tem 40 mil seguidores e aumentou o radar dele, o raio de abrangência para o país inteiro. E de fato ele já era muito próspero, mas agora ele está muito, muito próspero. E a maior prosperidade que ele alcançou foi liberdade de tempo, porque muita coisa que ele fazia no analógico passou a ser feita no digital. Tiziana, as experiências presenciais, elas não são importantes? Fundamentais. Eu estou convidando vocês todos para estarem no congresso. Eu quero mais é abraçar, olhar nos olhos, sentir o cheiro das pessoas, a encontrar. É fundamental. Porém, nós precisamos, enquanto esse presencial não acontece, fazer a roda girar. Nós precisamos alimentar, até para que as pessoas tenham interesse em nos encontrar presencialmente, a gente precisa estar bem posicionado no digital. Certamente, a maioria de vocês me conheceu em algum momento por conta de um posicionamento digital meu, porque vários aqui eu conheço presencialmente, mas muitos outros eu passo a conhecer depois. Eu primeiro conheço no digital, vocês me conhecem, e a posteriori a gente cocria uma experiência presencial para se conectar. E aí eu te pergunto, quando é que você vai sair do espectador e partir para o protagonismo? Quando é que você vai sair daquele viés de que tá simplesmente observando o que os outros estão fazendo e vai começar a criar a sua linha editorial, o seu posicionamento, rede social fechada de Instagram, de seja lá qual for, Facebook, LinkedIn, fechada, não existe. Não existe advogado bem posicionado dessa forma. E tem um aspecto que eu falo muito e que para mim é muito forte, é que o advogado que não consegue se posicionar no digital, ele não é capaz de advogar a sua própria causa, porque ele não está conseguindo se confrontar. Ele não está conseguindo confrontar o ego, a vaidade, seus próprios medos, a sensação de que pode eventualmente ser rejeitado, criticado. Você já é criticado, eu também já sou. E qual é a necessidade que eu tenho de agradar todo mundo? O nome disso é vaidade, é ego. Eu preciso colocar minha mensagem para o mercado, para o mundo, para a sociedade. Eu não tenho que procurar likes. Tem gente que tem rede social
Aí, outro dia eu vi, uma pessoa do Rio de Janeiro tinha escrito lá a bio do perfil da pessoa, filiada ao partido tal, viciada em sapatos e bolsas, advogada, tinha escrito. Falei, gente, compaixão. E depois a pessoa vai reclamar que o mercado jurídico ele não tá bom. O mercado jurídico é super aquecido. Esses dias eu fiz uma visita a um grande escritório aqui em São Paulo, nessa dinâmica de organizar o congresso. Vocês estão acompanhando, viajando o Brasil inteiro, norte, sul, leste, oeste. Inclusive vou a Brasília agora, domingo. Eu visitei um grande escritório aqui. Eu perguntei, e aí, amigo, como é que estão as coisas? O país com essa insegurança jurídica, alguns desafios. Ele, amiga, a advocacia vive da crise. Então, onde tem crise, nós somos necessários. Para nós, advogados, nesse aspecto, nós não estamos sentindo. Por óbvio que é ruim, é desafiador enxergar empresas mal posicionadas, demitindo, pedindo recuperação, né? Enfim, mas nós somos pessoas que vivemos do caos. Se tem um problema no INSS, nós somos chamados. Se tem um problema de prisão, nós somos chamados. Se tem um problema de divórcio, nós somos chamados. Se tem um problema de um contrato, nós somos chamados. E por que você não está sendo chamado? Por que que você não está sendo chamada? E se está sendo chamada, por que que você está sendo sobrecarregada? Porque a questão é também ter qualidade de vida, é otimizar processos, ter time, saber delegar, encontrar a equação positiva entre a inteligência artificial no que ela pode fazer, no que ela pode otimizar para nós e também ter qualidade de vida. Advogado sobrecarregado que não come, não dorme, que está infartando, isso não é bonito, isso não é riqueza, muito longe de ser riqueza. Advogado que, quando eu ligo para algum advogado e fala assim, eu tô cumprindo prazo, eu tô não sei o quê, eu falei, calma, respira, você tá trabalhando errado. Tá trabalhando errado. Gente, e a gente tem que trazer luz para nossa vida nesse aspecto. Por quê? Porque os prazos, eles estão aí para serem cumpridos. E se a gente cuida das coisas quando elas são importantes, elas não se tornam urgentes. Porém, se nós deixarmos para o último dia do prazo, fique em paz, você vai ficar desesperado. O PJE pode dar um problema, você pode ter algum tipo de desafio, vai dar errado. Mas essa questão teria que ter sido resolvida através de um estilo de vida funcional, de uma organização prática, simples. E o que que eu posso delegar dentro do meu escritório? O que que eu posso não ter a mente escassa a ponto de achar que não vai contratar ninguém porque é um desgaste energético de dinheiro, financeiro. Meus amigos, um grande advogado não trabalha sozinho. Se eu não sou grande, fica difícil se tornar grande você fazendo tudo. Desde que eu era pequenininha, bem no início da minha advocacia, super jovem advogada, eu já tinha pessoas para me ajudarem. Por quê? Porque eu não conseguia fazer tudo sozinha e manter minha qualidade de vida, e manter minha estratégia, ter tempo para fazer networking, para produzir conteúdo, para viver. Não dá. É preciso ter um advogado que já está mais bem posicionado ainda, precisa ter sua secretária pessoal. Eu falo aqui com várias pessoas de diversos níveis. Tem gente que está bem incipiente, tem pessoas que já estão mais adiantadas, mas em todos os aspectos nós podemos colocar essa equação positiva de pedir ajuda. Seja para a inteligência artificial, seja para os seres humanos. E eu preciso estar, o advogado, a advogada que vai prosperar é o advogado tranquilo, leve. Só vai conseguir voar quem tiver leve. Eu gostaria que vocês dissessem alguns desafios aí no chat que vocês estão vivendo, só para eu tomar aqui uma aguinha. Respirem. Eu sei que estou pegando aí pesado. Bem-vinda, Rafaela, Lucília, Virgínia, Lorena, Daniela, Maria Conceição. Peço que, se possível, vocês abram as câmeras. Lara, é importante a gente. Cíntia. Bom, ninguém tem nenhuma dúvida? Vamos lá. Vamos lá. Luciana, só um pouquinho. Repete a pergunta, por favor. Para colocar no chat alguma dúvida, algum Alguma questionamento. dúvida, questionamento? Isso, que queira fazer com relação ao que a gente está conversando aqui. Vamos lá.
Meus amigos, o escritório no topo, essa foi a proposta. Um escritório no topo pressupõe que o advogado ele tem um mínimo de qualidade de vida. Olha, os grandes escritórios que eu vejo, São Paulo, Brasília, o advogado ele não está sobrecarregado, ele não está correndo, perambulando de um lado para o outro desesperado, muito, muito pelo contrário. Os grandes escritórios que eu consigo ter acesso, que eu tenho amizades, parcerias, enfim. Os advogados, os gestores, eles são tranquilos, pessoas estratégicas e que têm tempo para circular nos ambientes gerando negócios. O advogado, ele precisa dominar essa parte humana. E a inteligência artificial, ela não vai fazer isso por nós, graças a Deus, né? Imagina a IA fazendo isso pela gente. Não tem como. Não tem como a IA fazer isso pela gente. Agora, como é que eu vou ficar tranquila, Tiziana? Se eu tenho que cumprir prazo, se eu tenho que peticionar, você vai precisar se valer das IAs, você vai precisar se valer do time. Ah, meu time não é bom, você vai precisar treinar seu time. Você vai precisar treinar as pessoas. Você vai precisar parar e organizar. Vou cair na real. Eu vou cair na real. Karine, se você puder, deixa o seu coisa paradinho, porque tá aparecendo para mim sua tela. É, você vai precisar se organizar a ponto de ter tempo para você. E como é que eu faço para isso? Bom, primeira coisa, aprender a dizer não. Falei isso com os meus alunos de mentoria hoje. Um grande advogado não se forja aceitando todos os convites. Não dá para você aceitar todos os convites durante a semana. Segunda a sexta, você é um advogado, uma pessoa de excelência, você tem que se priorizar. Ah, mas eu não tenho audiência para fazer e nem prazo para cumprir. O escritório, não, essas são as cerejas do bolo da advocacia. O advogado, quando ele não tem audiência, ótimo, show, eu não tenho audiência, eu vou produzir conteúdo de marketing, eu vou telefonar para os clientes, eu vou fazer um pós-venda, eu vou redigir um artigo, eu vou marcar um café com os meus clientes, eu vou entrar em contato com pessoas estratégicas, até porque se você não está com audiências e clientes, você está com tempo a melhor. Eu vou me cuidar, eu vou me posicionar, eu vou treinar o meu time para que na minha ausência eles representem a minha cultura. Cultura? Dizendo o que é cultura? Gente, cultura é o que as pessoas fazem na sua ausência. Se você não tem time, tudo bem, você representa a cultura do escritório. Um escritório limpo, organizado, papel que não funciona, joga no lixo, organiza as coisas, mantém as coisas organizadas para que você sinta até que está preparado para receber outras coisas novas chegando. Começa a se familiarizar com o ChatGPT, passa um dia inteiro conversando com ele. E eu estava assistindo uma matéria muito importante de pessoas que estavam falando sobre a inteligência artificial e se falou muito. Quando nós estamos usando só o imperativo no ChatGPT, por exemplo, ou um Gemini, outra IA que você queira, nós não estamos utilizando a IA no formato do como poderia ser utilizado. Como assim? Se eu chego, escreva, redija, faça, não, apresente contexto, apresente o máximo de contexto possível. Eu estou assim, assado, eu quero, para tudo, para absolutamente tudo. O meu time, ele não está engajado, me ajude eu sou uma pessoa que não tenho familiaridade com a IA, eu sou resistente, eu não tenho tempo para isso. Vê o que ele vai te dizer. A pergunta primeiro, apresenta esses contextos, porque inclusive a IA vai te apresentar soluções que você vai olhar, nossa, eu pensei nisso, mas eu não fiz. Recebe um documento gigantesco de PDF, pede para a IA para ele fazer um resumo, os bullet points, entender o que se trata. Dialoga, por óbvio que você vai precisar checar as fontes, vai precisar fazer um double check, uma dupla checagem, mas tá tudo bem. A IA, ela é uma aliada, ela não é algo, não é uma muleta, ela é uma ferramenta. Você não vai pegar a IA e utilizar como um mecanismo para se tornar obsoleto, parar de pensar. Longe disso, você vai ter que pensar para pedir, você vai ter que entender, ter repertório, saber usar as palavras, saber perguntar bem. E vocês sabiam que perguntar bem é um dos maiores desafios do brasileiro, porque eu vejo em muitos aspectos as pessoas têm dificuldade em ter as melhores respostas porque não conseguem sequer perguntar.
outro dia, uma pessoa perguntou em determinado grupo qual o melhor software para eu usar no meu escritório. Gente, essa é uma pergunta extremamente genérica. Não sei. Eu falei, apresenta o contexto, para qual aspecto, para qual utilidade, onde você mora, que área você atua, o que você deseja que esse software faça. Então, nós precisamos aprender a perguntar, porque hoje nós temos uma IA de Deep Learning que tem aí um repertório gigantesco de respostas, mas prescinde, nem imprescinde que a gente saiba perguntar. E para perguntar precisa pensar. E aí, na hora de pensar, algumas pessoas falam assim, não quero pensar. E aí reclamam. Aí pergunta, refina, faz 10 vezes, não ficou bom, não concordei, diminua, adeque, contraponha, apresente veja se essa tese, compare com outra tese, compare com outros estudiosos, avalie, traga essa perspectiva de quem está com uma ferramenta muito importante nas mãos. Bom, vamos lá. Vocês estão gostando? Como é que vocês estão aí sentindo? Deem um ok aí para mim. Quem está gostando? Está fazendo sentido? Eu quero ser o máximo assertiva o possível com vocês. Marketing. Por que marketing? Hoje as pessoas vão te procurar se você estiver bem posicionado, se você for bem falado, se você tiver um branding forte, um posicionamento forte. O que é o branding? Branding é a atmosfera que eu e você carregamos. E detalhe, você não tem como dizer qual é o seu branding. São as pessoas que estão ao seu redor, que consomem os seus produtos e seus serviços, que elas dizem qual é o seu branding. E é um bom exercício você perguntar para 5 pessoas que convivem com você como você me definiria, qual a primeira palavra que vem na sua mente quando o meu nome é suscitado. Gente, se ninguém lembrar de você sobre a advocacia, me desculpa, tem algo errado nessa história, porque um advogado, uma advogada precisa ser lembrado, dentre outras coisas, por óbvio, precisa ser lembrado como um advogado. Sabe por quê? Porque é esse registro na memória das pessoas que vai fazer com que você seja contratado ou não. Porque na hora do aperto, na hora da agonia, como a gente fala, a pessoa vai telefonar para quem primeiro ela lembra, para quem primeiro ela associa à advocacia. Tenho absoluta certeza. É assim com a gente também, com relação ao médico, com relação a um produto que a gente gosta, com relação ao restaurante, com relação a tudo. E aí, Tiziana, como é que eu faço para ser lembrado como primeira opção na mente das pessoas que eu gostaria que lembrassem de mim quando fossem contratar um advogado? Você precisa se posicionar. Sendo elas não estão lembrando, são ruins, o mercado é ruim, a cidade é ruim. Não, fique em paz. O mercado não é ruim, as pessoas não são ruins, o Brasil não é ruim. Não. O mercado, ele se autorregula e ele é extremamente justo nesse aspecto. Porque eu vejo isso todos os dias nas minhas mentorias individuais, alunos que estavam ali parados e começaram a se posicionar e a roda começou a girar. A Poliana ontem postou no grupo de mentoria, que aqui tem várias mentorandas que não me deixam mentir, ela foi chamada para receber um prêmio, uma validação, não me recordo exatamente o que era, se era uma medalha, na Câmara de Vereadores de Manaus, lá no Amazonas. Ela foi lembrada. Eu falei, Poliana, quando ela mandou, eu falei, nossa, eu estou muito orgulhosa de você, e a gente avaliou como é que isso foi cocriado. De uns 6 meses para cá, a Poliana absolutamente se determinou de maneira intencional, focada, todos os dias, fazendo um marketing absolutamente ostensivo, intencional. É impossível ela não ser lembrada. Vocês acham que ela foi convidada para receber essa premiação do nada, aleatoriamente, gente? Vocês acham? Claro que não. Claro que não. Absolutamente. Porque quando a gente se expõe, a gente se predispõe. E aí o que acontece? Infelizmente, algumas pessoas optam por expor aquilo que não é o seu viés de trabalho, aquilo que não dá retorno. A coisa mais sem noção que um advogado ou uma advogada pode fazer, a menos que ele produza conteúdo para gerar parcerias e dar aula para advogados, é produzir conteúdo para outros advogados. Eu não tenho que produzir conteúdos técnicos para os meus colegas advogados previdenciaristas. Eu sou previdenciarista, sou advogada há 18 anos. Se você entrar no Instagram do meu escritório, Areia Leão Advocacia, você vai sair de lá pensando, nossa, aqui não tem nada para eu aprender de previdenciário.
Talvez não tenha mesmo. Lógico, lá tem algumas coisas mais básicas. Minha linguagem é fácil. Quem é meu cliente? É hipossuficiente, é vulnerável. Eu tenho que falar ao ponto que o meu cliente me entenda. Eu não estou conversando com advogados no Instagram do meu escritório. No Instagram, Tiziana Leão, eu dialogo com advogados. Eu falo, corroborou, prescreveu, decaiu. Porque meus colegas advogados, para quem eu presto mentorias, consultorias, faço eventos, aí sim eles têm capacidade de entender. Mas o meu cliente, ele tem zero obrigação de entender juridiquês. E aí, muitas vezes, é que alguns caem no vacilo de produzir conteúdo para colegas advogados. Mas se eu não falar bonito, vão achar que eu não sei. Você não precisa falar bonito para os seus colegas ali naquele momento. Na audiência, você até pode falar bonito, na frente do promotor, do advogado da outra parte, na frente do juiz, algo nesse sentido. Mas me desculpa, para o seu cliente, você tem que falar fácil. Você tem que passar para ele autoridade. Ele tem que simplesmente confiar em você. E aí, eu tô imaginando aqui as diversas objeções que eu vejo ao longo do tempo. Ah, não, Tiziana, mas eu tenho medo de minha rede social ficar aberta e eu tenho medo de perseguição, de falarem isso, sei lá. Vocês já ouviram isso, né? Não de. Nem. Como é que é a expressão? De exposição, eu tenho medo da exposição. Gente. Um pouquinho de parcimônia, sobriedade, discrição, moderação e um pouquinho de sensatez, você mantém uma rede social aberta sem nenhum problema. Até porque rede social não é brincadeira. A partir do momento que nós entendemos que rede social é um mecanismo que você vai utilizar para catapultar a sua mensagem, escalar seus negócios, você vai parar e vai entender, beleza, de vez em quando eu posso postar aqui uma comida, uma viagem, uma coisa, mas eu tenho que entender que esse bendito negócio aqui, ele pode me gerar negócios, ele pode trazer dinheiro para o meu escritório, ele pode me trazer contratos. Você tem duas opções, você fica se divertindo e se torna a audiência que é vendida pelo tio Zuckerberg, porque toda hora eu compro, eu faço tráfego pago, ou tantas outras pessoas, ou você pode se tornar alguém que produz conteúdo e compra a audiência dos outros. É uma escolha. E nessa dinâmica, alguns ficam para trás, porque uns preferem ficar como realmente assistentes, né? Ali, vou assistir. Literalmente, eu vou assistir o que os outros estão fazendo, ao invés de eu aproveitar essa bomba atômica que coloca que a gente vê todos os dias. O vídeo do Felca viralizou por conta de quê, gente? Por conta de rede social. É, tudo hoje passa pela rede social. É absurdo o advogado não se valer dessas ferramentas. E aí, Tiziana, eu não sei o que postar. Começa postando quem você é, que problema você resolve. Tiziana, nem sei. Vai pro chat GPT, pede ajuda. Tem o Edits, que é o aplicativo que agora, que eu uso muito o CapCut, né? Mas agora o próprio Instagram tem o aplicativo lá deles, né? O Edits, que ele já grava lá os rios, faz a edição, coloca legenda, coloca. Gente, não tem mistério. Ah, eu não tenho vergonha. Pega essa sua vergonha e tenha vergonha de não ter dinheiro, de não pagar suas contas em dia. Tenha vergonha disso. E catalisa essa vergonha para poder se expor, e colocar as coisas para rodar. Não tem o que querer. Gente, é uma coisa assim, se eu pudesse, eu pegava assim no pescoço dos advogados e fazia assim, faz alguma coisa. Porque enquanto isso, tem gente que nem é advogado. Eu não sei se vocês sabem, mas tem pessoas que nem advogadas são e estão atuando no meio jurídico, né? Vocês sabem disso, né? Sobretudo na esfera extrajudicial, nas mediações e tantos outros. Aí o advogado, o bonito, a bonita que estudou, pagou, fez lá, aconteceu, se privou, renunciou, se reveste de um tradicionalismo, de um academicismo desnecessário, e eu posso falar isso com uma certa autoridade, sou filha de dois professores universitários, meu pai é advogado e sociólogo, minha mãe historiadora, eu vivenciei isso dentro da minha casa, e foi algo muito forte desmistificar para eles vendas, porque eu entrei, eu vim com essa pegada, eu já nasci meio que assim. Eu tinha 9 anos de idade, minha mãe chegou em casa, estava afixado no muro da minha casa. Vende-se din-din. Din-din no Nordeste é geladinho, Como é? Minha mãe falou, o que está acontecendo aqui? Tinha uma escola pública na rua da nossa casa, ela falou, tô querendo fazer dinheiro. Ela falou, meu Deus, essa menina é um perigo. Eu coloquei as funcionárias lá de casa para pegar
kisuke de pozinho e tinha uns saquinhos lá que tinha sido usado para alguma festa de aniversário lá em casa e coloquei. Gente, os alunos, o Piauí muito quente, começaram a tocar a campainha, só que tinha um problema. A escola da tarde era 1 hora da tarde, na hora que meu pai dormia, e a campainha lá de casa era muito alta. Vocês não têm noção. Meu pai falou: arranca, pelo amor de Deus, porque ninguém dorme aqui mais 1 hora da tarde, aquele descanso pós-almoço. Isso tem 30 anos, né? Era um período diferente. Mas a dinâmica é a mesma. A dinâmica é a mesma. Você vai afixar o serviço que você presta de maneira ética, atraindo as pessoas. Eu estou mostrando para vocês algo que foi muito natural para mim, mas que não é para tantas pessoas. A minha mãe, ela redespertou para as vendas depois que ela aposentou da Universidade Federal, porque quanto mais você envereda pelo academicismo, quanto mais você envereda pelo estudo, é natural, infelizmente, que o advogado pense: quem quiser que me descubra, quem quiser que venha atrás de mim, quem quiser que venha entender o quanto que eu estudei, o quanto que eu me gabaritei e venha me procurar. Ah, meu Deus, ledo engano. Misericórdia, tenho compaixão e aí diga assim: senta que lá vem a história. Fica em paz, ninguém vai te procurar, não. Vai ficar um obeso mental, cheio de títulos, cheio de coisa, e infelizmente sem performance. Ou você ranqueia, otimiza o seu tempo. Uma parte eu estudo técnica, outra parte eu estudo vendas, outra parte eu estudo pessoas, outra parte eu estudo gestão, outra parte eu estudo tecnologia, ou então não vai fechar a conta. Porque escritório de advocacia é um business. Escritório de advocacia é uma empresa. A gente não pode falar isso de maneira extremamente escancarada, porque, de fato, a gente não pode fazer propaganda, nós precisamos manter uma série de prerrogativas que são inerentes à nossa profissão, mas você senta na cadeira, você tem um conhecimento intelectual, você espera que o cliente venha. Ele vai vir de onde? De onde? Me conta. Ele vai ter um surto e vai pensar assim: quis que agora visitar a doutora fulano, doutor fulano. E nós não estudamos isso na faculdade. Tiziana, por que que você faz mentoria? Porque um dia lá atrás eu entendi que a via que eu aprendi na faculdade não me traria dinheiro. E eu comecei a estudar alucinadamente cursos que, se eu for somar hoje, em termos financeiros, passou de 500 mil, o que eu investi em mim no Brasil e fora do Brasil. Estudando porque eu queria fazer dar certo. Eu tenho uma família de muitos médicos. E eu não quis fazer medicina, que era para mim algo mais confortável. Eu teria um emprego e estaria lá fazendo os meus plantões, atendendo meu consultório, mas eu não quis. E aí eu repousava em mim uma obrigação de dar certo, imposta por mim mesma. Por quê? Porque eu sempre muito estudiosa, muito inteligente, mas quis advogar, não queria concurso. E agora, o que será que a Tiziana vai fazer? Sempre desenvolta, dinâmica, o que é que ela vai fazer para fazer essa advocacia dar certo? Gente, hoje eu conto essa história de uma maneira tranquila, mas vocês não imaginam o que que eu passei. Vocês não imaginam na real. Teve uma época, salvo, acho que foi em 2010, que eu cheguei para minha mãe e falei assim: eu não quero mais saber de advocacia, isso aqui não dá para mim, isso aqui não serve, isso aqui não presta. Na época eu já trabalhava no serviço público, eu trabalhei por 7 anos na Procuradoria-Geral do Estado do Piauí, e eu falei: mas advogar não dá certo, a conta não fecha, não estava dando. E eu não estava encontrando a equação. E aí eu entrei forte no que é gestão, no que era na tecnologia na época, de maneira muito incipiente. Entrei na parte de marketing e aí consegui encontrar uma via, e eu não me conformei para ficar com isso só para mim. Logo ali adiante eu iniciei as mentorias. Hoje esse congresso ele não nasceu do nada. Ai, resolveu fazer um congresso do nada. Quem me acompanha há muito tempo sabe da jornada, sabe do que eu já tenho feito aí ao longo dos anos. A Karine aqui que me acompanha há muitos anos, o próprio doutor Francisco, enfim, estou vendo aqui as pessoas, Lorena, enfim, muito tempo que eu viajo o Brasil inteiro ministrando palestras, retirando aí às vezes tempo que eu poderia estar, em certa medida, me divertindo, mas eu estava buscando conectar pontos, ajudar pessoas, porque é uma dor que me alcançou. Foi uma dor que chegou até a mim. E eu falei: putz, preciso anunciar que tem fórmula, tem via, tem caminho. E quando eu decidi observar que esse congresso precisaria acontecer,
eu olhei todos os aspectos que o advogado não está contemplando, não está inserido, não está imerso e às vezes está falhando exatamente por conta disso. A gente não aprende na faculdade gestão financeira, a gente não aprende marketing, a gente não aprendeu inteligência artificial, a gente não aprendeu a precificar, a gente não aprendeu a. Nem as prerrogativas da advocacia a gente não aprendeu direito na faculdade. Vocês concordam comigo, gente? Uhum. E aí, de repente, você é solto no mercado, pega sua vermelhinha, paga sua anuidade, se vira, transforma aí seu conhecimento em contratos. Como é? Como? Eu não consigo. Eu não nasci em uma família famosa. Aí vem as narrativas disfuncionais que cada um conta para si mesmo. Eu sou muito ocupada, eu sou isso. Não, você não estava encontrando a sua equação correta. A lógica é essa, porque existe uma equação correta para isso, tá? Existe, mas ela pressupõe que a gente desaprenda muita coisa e reaprenda muita coisa. Não dá para viver bem no direito, na advocacia, só com a letra da lei, jurisprudência e doutrina, e só estudando o direito material, esquece. Isso é um caminho de ficar pobre, angustiado e frustrado, porque você vai estudar demais, você vai se capacitar demais, e o dinheiro não vai chegar nas suas mãos. Por quê? Porque eu preciso tirar um tempo de qualidade para vender, para me posicionar, para as pessoas olharem para mim e entenderem que eu resolvo o problema delas. E como é que eu faço isso? Marketing. Atualmente, Tiziana, você precisa estar bem posicionado. LinkedIn, Facebook, status de WhatsApp, participar dos grupos de maneira intencional, se vestir bem, participar de ecossistemas que as pessoas estão imbuídas no propósito de crescer. Você precisa cuidar da sua casa mental, manter um estado de espírito positivo para não se desanimar, não reclamar. Reclamar é clamar negativamente para o universo. Observa o que não está dando certo e procura entender o que eu posso fazer para mudar isso. Gente, tudo que eu tô falando para vocês aqui é o que eu vivo, tá? É absolutamente o que eu vivo. O meu lugar de fala, ele é poderoso nesse aspecto, porque eu passei por todos esses percalços. E eu posso falar com toda certeza. Eu moro em São Paulo e grande parte da minha clientela é do Nordeste, é de Goiás, é do Distrito Federal. Eu tenho clientela em São Paulo também. O digital é uma realidade. É uma realidade. Tiziana, eu quero começar, não sei por onde. Começa cuidando de você. Começa cuidando das suas emoções, para que você entenda que você é merecedor e que você já está pronto. Você já está pronta. Mais do que pronto, mais do que pronta. Sabe por quê? Porque essa questão de pronto você não vai ficar nunca. De acordo com o crivo que você estabeleceu, com todos os critérios críticos, autocríticos que você colocou na sua mente, ela não vai chegar nunca. Nunca, never, never, never. Ou você começa com o que você pode, fazendo o que você tem. Enquanto melhores condições você não tem, você não faz. Olha, estamos aí às vias de organizar um grande congresso em São Paulo. Pessoas do país inteiro estão vindo, palestrantes renomados. Tiziana organizando. Tiziana tem alguém por trás? Tem, Deus e a mamãe. E por óbvio tem os embaixadores, a organização. E Tiziana, surgiu assim do nada. Karine, Lucidreia, deixa eu ver quem mais, Thaisa, deixa eu ver quem mais que tá aqui, Gisele, vamos lá. Todos vocês estiveram na minha casa em São Paulo, participando de evento ministrado por mim, aonde? Na minha casa. Na minha casa. Tiziana, por que você fazia na minha casa? Porque era o que eu dispunha naquele momento, era o radar de atuação que eu conseguia naquele momento, enquanto eu não crescia para outro ambiente. E se eu não tivesse começado a fazer aquele evento menor, de um dia inteiro? Quem esteve aí pode falar? Quem participou de evento na minha casa? Eu estive, né? Eu falei, Tiziana, passamos um dia intenso, de muitas emoções, de manhã até à noite. Eu dei uma Verdade. paradinha para o almoço, mas foi muito gratificante e produtivo, né? Foi uma interação muito interessante. Éramos mais ou menos, acho que éramos poucas, 9, eu acho, uns 9, acho que era mais ou Umas menos 10, isso. 10 É, pessoas, por mais ou isso menos. mesmo, exatamente. E um ecossistema poderoso, advogadas que vieram do Brasil inteiro, Sim, tinham de cada um dia lugar, de cada inteiro, parte. conteúdo, bala na agulha, conteúdo riquíssimo. Tiziana, você não tinha vergonha de fazer na sua casa? Gente, coisa mais elegante você receber uma pessoa na sua casa. Tem coisa mais elegante?
que você recebeu uma pessoa na sua casa, eu transformava a minha sala em um auditório. A gente até esquecia que estava na minha casa, não era, Karine? A gente, a gente esquecia. E aí, por que que eu falei isso aqui para vocês? Preste atenção. Hoje nós estamos às vias de acontecer um grande congresso no Teatro Itália, um grande teatro icônico em São Paulo. Eu recebo mensagens de pessoas assim, de alto gabarito, validando o evento, assim. Tiziana, e isso nasceu do nada? Tem gente que me liga, eu posso palestrar? Eu falei, vem trilhar a jornada para você viver o passo a passo, porque aí eu vou te explicar como é que a gente sobe a escada. Ou você e eu fazemos o que precisa ser feito diante do que se tem, ou então não se chega nunca no grande. Eu tô te mostrando através da minha vida, através a congruência entre o que eu prego e o que eu faço. Um evento que hoje é em um grande teatro e vai acontecer em várias cidades posteriormente. Ele iniciou essa proposta de um evento de um dia inteiro, iniciou num auditório que eu transformei na minha casa. Então, você tem que começar do jeito que você tá. Ah, no meu cabelo não tá bom. Vai com o cabelo do jeito que tiver. Vai com o vício de linguagem. Você vai se refinando no decurso. Você vai se apurando. Mas é preciso sair da vaidade de só estudar e parar para produzir conteúdo com o que o outro está precisando para ouvir. Ninguém está querendo saber quantas teses você tem, em quantos títulos você tem. As pessoas estão querendo saber qual é o problema que você resolve e se você é capaz de entender o que ela passa. Só isso. E se o advogado tiver esse posicionamento, já sai 50% na frente da maioria. E se mantiver constância, não se abalar pelo período em que as raízes estão criando força para dentro e não, o fruto ainda não é perceptível, aí, meu querido, você já se transforma numa pessoa absolutamente diferente. Porque o brasileiro é um pessoal eufórico. Nós somos eufóricos. A gente começa as coisas na motivação. Comecei, vamos lá, todo mundo curtiu, engajou. Aí daqui a pouco o próprio algoritmo diminui a entrega. Aí não estão curtindo, não estão curtindo, não estão gostando. Acho que isso aqui não foi muito legal, não. Gente, a minha rede social tem 13 mil seguidores, 13.500 eu acho. Eu tenho uma visualização de pelo menos 200 mil, 250 mil mês. E a Tiziana, como é isso? Tráfego pago. Você tem que ter tráfego pago. E a Tiziana é difícil? Não é. Não é. É óbvio que eu não vou conseguir ensinar tráfego pago para vocês aqui. Na mentoria eu ensino, em outras, o próprio congresso a gente vai também iniciar algumas coisas nesse aspecto. Mas é preciso despertar. Faça o que você pode diante do que você tem. Crie suas listas de transmissão, comece a gravar seus vídeos, comece a escrever os seus textos. Ah, Tiziana, mas eu acho difícil escrever. Olha, ChatGPT hoje tá aí que não deixa ninguém na mão, viu? Vamos combinar. Faz a pergunta direitinho, refina. Mas eu gosto de bater nessa tecla da vaidade do ego humano, porque a maioria aqui não tem um posicionamento digital, não é por conta de falta de letramento digital, é por vaidade e por ego. É por vaidade e por ego. E não é falta de tempo, tá? Porque tempo todo mundo tem. Pega sua agenda, pega sua rotina dos últimos 3 dias, desintoxica, risca coisas que você não precisava ter ido, ter feito, ter se conectado. Risca. Quero ver se não sobra tempo para você. Imagina que você está morando fora. Eu moro em São Paulo, minha família, a maioria está no Piauí. Eu não tenho como participar de todas as festas, eu não tenho como participar de todos os convites, eu não tenho. Eu ganho velocidade no trabalho, perco, por óbvio, alguns momentos. É uma escolha no momento da minha carreira. Mas se você mora na sua cidade natal, se você está perto de todo mundo, faz um exercício de por 3 meses você imaginar que você está no intercâmbio. Que intercâmbio é esse? Intercâmbio lunático para dentro de mim. Quem olha para dentro, quem olha para o alto, cresce. As respostas, elas moram em nós. Elas moram todas em nós. Começa a pensar que você está fazendo um intercâmbio, 3 meses. Fica 3 meses recluso, 90 dias. Você sai outra pessoa. Você sai outra pessoa. Mas essa resistência, esse mergulho para dentro de si, muita gente não quer viver. Sabe por quê? Porque dói. Dói pra caramba. E isso aí eu posso te falar, eu vivi, continuo vivendo, porque eu chego aqui no nível e eu quero melhorar. E todos esses níveis, essas cascas da cebola que a gente vai retirando, elas são vividas com
com muita lucidez, trazendo muita consciência do que de fato eu estou fazendo e o que de fato eu não estou fazendo, e, sobretudo, com autorresponsabilidade. É preciso trazer autorresponsabilidade. Será se eu sou tão boa assim como eu acho? Será que eu estou tão bem posicionada assim como eu digo? Será que eu estou fazendo o meu melhor de verdade? Será? Essa é a pergunta que eu me faço todos os dias. Todos os dias. Gente, o dia tem 24 horas. Tem gente que consegue administrar 5 empresas. E tem outras pessoas que dizem que estão desesperadas porque estão lidando com 3, 4 processos. Faz sentido isso? Faz sentido? É gestão. É gestão. Eu gostaria que vocês anotassem aí decisões que vocês tomam com base no que a gente conversou até aqui. Olá, Lucila. Olá, Conceição. Seu Francisco. Quem está sem câmera aí, que quiser abrir. Virgínia, Lorena, Lucy, Jamile. Anota. Sabe por quê? Não adianta você pegar uma oportunidade como nós estamos tendo agora e não tomar decisão. Porque só quem conhece algo, de repente eu faço um evento, ai, Tiziana, eu pensei em fazer isso também. Ai, Tiziana, eu já tive essa ideia. Me desculpa, suas ideias não valem de nada. Isso é regra no Vale do Silício. Ideia não vale de nada. Ação vale tudo. Isso também vale para a inteligência artificial. Se eu conheço todas as inteligências artificiais, eu não uso nenhuma, não adiantando de nada. Você tem que usar. Escolha duas. Escolha duas para você dominar, para você utilizar, para você se inteirar, se afinizar. Tiziana, eu não sei usar. Começa treinando, igual criança. As crianças têm uma capacidade de serem iniciadas em coisas novas porque elas são curiosas, curiosíssimas. E elas começam, e daqui a pouco elas entendem. E aí, não, mas começou, teve o primeiro erro, teve a primeira falha, teve a primeira frustração. Aí simplesmente vou largar de mão, não quero isso aqui não. E aí vai para o que é mais fácil, para o que é conhecido. Gente, não dá para agir dessa forma mais. Não dá. Marketing, inteligência artificial não é mais escolha, é necessidade. E o mundo vai ser dividido entre as pessoas curiosas e as pessoas anestesiadas. Nós precisamos ser as pessoas curiosas e intencionais. Pega sua rede social, para de seguir tantas pessoas quanto forem os perfis que não tem nada a ver com o que você deseja realizar. O ambiente digital, ele também determina o que você está pensando, ele determina o que você está observando como resultados para a sua vida. O ambiente digital é também influência na sua vida. Começa a seguir pessoas, perfis, começa a buscar ecossistemas presenciais e digitais que te insiram nessa velocidade da tecnologia, na velocidade da realização. Vencer na vida, performar, faturar, ter um escritório no topo, é muito mais uma frequência do que qualquer outra coisa. É uma frequência que se chega. E essa frequência, ela é acessada através do estilo de vida e das decisões micro e macros que a gente toma no dia a dia. Os lugares que a gente vai, o conhecimento que a gente acessa, as distrações que a gente elimina ou não elimina e o nosso nível de ambição. Luciana, você acha que ter ambição é bom? Não é necessário. Ambição é absolutamente diferente de ganância. Ganância é quando você se vale de negociatas, passa os outros para trás, mas ter ambição, isso é genuíno. Nenhum advogado, nenhuma advogada vai vencer se não tiver ambição, se não tiver uma visão positiva de futuro, se não souber que de fato merece alcançar um patamar maior. É isso que vai te manter forte na jornada e vai te manter firme. Não tem como, você tem que aspirar, estar melhor, faturar mais, alcançar mais vidas, você tem que faturar. Aí é só marketing que eu preciso fazer, é só delegar, é só gerir, é só isso. Fica fácil, gente. Mas aí o ego é o maior desafio. Porque o ego, ele fala assim, eu dou conta de tudo sozinho. Eu dou conta. Quem nunca falou isso, hein, gente? Eu dou conta de tudo sozinho, eu não preciso dividir esses honorários com ninguém. Misericórdia, eu não estaria aqui com vocês hoje se eu não tivesse time back-office por trás comigo, seja para as mentorias, para o congresso, seja para o meu escritório. Eu jamais teria condições de viajar o país inteiro, ministrar cursos, treinamentos, organizar eventos se eu não tivesse, gente. E por óbvio que isso tem também a contrapartida financeira. O que seria só para mim, só para o escritório, eu preciso ratear e tá tudo bem.
eu estou associando pessoas para caminhar ao meu lado para que eu ganhe velocidade. Mas essas pessoas precisam ser pagas também, elas precisam receberem. E olha, eu vou te falar. Faz uma pergunta para você. Será que todo mundo que você conhece sabe qual é o problema que você resolve? Sabe que você é advogado e que você atua em tal área? Sabe que você é um bom advogado, uma boa advogada nessa área? Será? Porque, gente, se não tá. Tem gente que fala assim: ah, mas eu não quero fazer marketing, vão achar que eu tô precisando de dinheiro. Se você não está, manda para mim, porque eu quero. Eu quero para mim, eu quero para abençoar as pessoas, eu quero para performar, eu quero. Eu nunca ouvi falar que alguém sem dinheiro nenhum consegue fazer grandes coisas. Não tô falando aqui em outros aspectos da oração, da missionariedade, não é isso, tá? Mas todas as pessoas nos momentos maiores de crise precisam para ter uma performance, para chegar atuando de maneira pontual em alguma dor, precisa de dinheiro. Eu me recordo quando aconteceu o desafio no Rio Grande do Sul, eu já comentei isso em outras palestras. A Lúcia está aqui, que é gaúcha. Eu fiquei indignada, eu chorei aqui em casa. E a mamãe, meu Deus, o que está acontecendo? Eu falei, eu queria ter um avião. Ela, avião para quê? Eu falei, para mandar para o Rio Grande do Sul. E eu chorando, indignada, porque eu não tinha um avião. Mas, Tiziana, isso é coisa de doido. Não! Porque quem consegue ajudar mais é quem tem que você vai conseguir alimentar até para ajudar as pessoas. Não, eu vou ajudar aqui de forma. Ok, tem gente que vai ajudar com a oração, mas me desculpa, tem horas que precisa da ação mesmo. Precisa da ação, precisa do dinheiro. E você também merece viver coisas boas, merece desfrutar coisas boas, merece ter acesso a lugares bons. É legal você ir para um restaurante bom, comer uma comida boa. É legal você oportunizar coisas boas para os seus filhos, para você mesmo. É legal, ninguém nasceu para viver escassez, não. Sobretudo os advogados, me desculpa. Advogado e advogada que não tem performance está errando na conta do dia. Na conta do dia. Sabe por quê? Porque o dia ele é igual para todo mundo. Para estudar como é que transforma o seu conhecimento em dinheiro. Para sair desse trabalho cansativo errado. Trabalhar demais não significa que está trabalhando certo. E principalmente quem está trabalhando demais e não está faturando, está trabalhando errado. Está trabalhando errado. Porque não é normal. Não é normal o advogado trabalhar muito e não ter dinheiro. Me desculpa. Preciso. Tem gente aqui que tem dificuldade de precificar. Eu não vou longe, não. Esses dias, meu pai tem 70 anos, está se recuperando de uma cirurgia. Quando ele fez a cirurgia, eu estava em viagem para o Rio de Janeiro, em missão, resolvendo as coisas do Congresso. Graças a Deus deu tudo certo. E eu resolvendo um processo com ele. E em um determinado momento ele falou assim: ele teve tanta empatia pela cliente. Será que precisa cobrar, Tiziana? Eu falei: meu Deus. Eu falei assim: vou falar isso nas palestras. Eu vou ter que falar isso nas palestras, pai. Não vai ter como. Ele, de novo, vai falar em mim? Eu falei: vou, porque pelo amor de Deus. Claro que precisa pagar, pai. Claro que precisa pagar. Óbvio, a gente vive disso. Qualquer pessoa, eu recebi mensagem hoje. Sena, você pode me tirar uma dúvida? Não, não posso. Sena, você é grosseira? Não, eu me amo antes de amar os outros. Eu falei: eu posso te prestar uma consultoria. A dúvida, o Google te tira e o Chat GPT te tira. Eu presto consultoria. Eu não tenho problema com relação a isso. Não tenho. Porque se eu for na padaria pedir um pão, ninguém vai me dar. Vão te dar? Vão te dar? Pede uma coxinha na padaria. Oi, que eu tô querendo uma coxinha aqui, me dá? Ela fala: você tá doida? Você bebeu? Claro que não, ninguém vai te dar. Agora eu que estudei, me capacitei, renunciei, vivo uma vida absolutamente de muito estudo, aí me tira uma duvidazinha aqui, tiro não. Eu falei, aí a pessoa falou assim: doutora Tiziana, eu não tenho dinheiro para pagar. Aí eu falei assim: deixa eu te explicar. Eu vou pegar aqui os telefones das defensorias públicas que ficam perto de você, e a lógica do direito é essa, da advocacia. Quem tem dinheiro para pagar um advogado privado, contrata. Quem não tem, vai na defensoria pública. E eu te oriento, veja quem é que pode te atender. Óbvio que existem os processos pro bono, mas entenda: será que você está sendo mais legal com os outros do que com você? Será que você está tendo preguiça, medo, tá comprando afeto das pessoas para querer que as pessoas te entendam como alguém relevante, que conhece tudo, que tira dúvidas de todo mundo? Eu tô um pouco me ligando se estão querendo, se acham que eu sei, eu não sei, ó. Não tô nem aí, não tô preocupada, não quer me pagar? Tchau, vai com Deus.
Não tô preocupada. Tiziana, você é radical. Sou radical porque minhas contas chegam, quem vai pagar? Quem vai pagar? Fala. Eu tenho que pagar minha conta. Meu business, a estrutura de vida que eu decidi trilhar foi o do conhecimento, foi o do estudo. Eu não tenho outra coisa para vender além disso aqui. Então, eu estudei para isso. Você precisa valorizar o seu tempo, você precisa valorizar a sua forma de, as decisões que você tomou na vida. Se você quisesse vender roupa, vender chocolate, sei lá, qualquer coisa. É mais difícil a pessoa pedir, me dá uma água, porque é conhecimento, é intangível, tira uma duvidazinha aqui. E aí, gente? Tira uma duvidazinha nada. Tira uma duvidazinha nada. Parcerias, faça parcerias. Considerem ver com seus colegas advogados. Passou um processo para um colega advogado, 20%. O cliente que te procurou, ele percorreu um funil de vendas que é seu, 20% você vai de lá para cá, de cá para lá, e tá tudo certo. Lucy, Polly, bem-vindas. Que bom que vocês estão aí. Hum. E olha, Tiziana, fica mais fácil até se você, com a inteligência artificial, gente, dúvida, a pessoa pode tirar no chat GPT. Se ela tá querendo meu gabarito, tá querendo minha assinatura, ela tá querendo uma consultoria. E eu não sou grosseira com ninguém. Não sou grosseira com ninguém. Mas é preciso se amar primeiro. Ninguém ama os outros sem se amar. E pressupõe, quem se ama, estuda, cuida das vendas, cuida do seu trabalho, cuida do seu escritório, cuida da sua vida, estuda tecnologia. Vamos lá. Agora, não, outras dores que as pessoas falam, que não tem tempo. Você pega um Trello, um Astrea, organiza sua rotina, para ter estratégia, senta e entende o escritório como um business ou empresa. Segunda-feira vai ter isso, terça-feira vai ter isso. Tem gente que me liga, Luciana, quero encontrar contigo. Eu pego meu planner imediatamente. Luciana, nesse nível, eu pego meu planner, olha, eu vou conseguir falar com você tal dia, tal hora. Tem gente que telefona para pessoas. Isso, gente, me desculpa, hoje eu moro em São Paulo, a vida aqui é realmente diferente. Ninguém anda telefonando para ninguém a qualquer hora, a qualquer momento. Não é assim, porque a gente pode estar em reunião, a gente pode estar em audiência, em mentoria, mas se você marcou, cumpra. Marcou, cumpra. Se comprometeu, vá. Se não vai poder ir, justifique antes, com tempo. Se eu pego na minha agenda, marquei aqui, eu vou. E aí você vai se organiza num planner, você se organiza o que você vai fazer a cada dia. E dessa maneira fica mais fácil. E dentro do seu escritório tem que ter o dia do marketing, da produção de conteúdo. Tem que fazer parte do seu escopo, da sua estrutura, da sua linha de atuação, do seu plano de ação. Tem que ter o dia do marketing, um turno que seja. Poliana, você que iniciou com muita resistência no marketing, eu gostaria que você falasse aí, porque você vai trazer uma perspectiva de alguém que era absolutamente resistente. As primeiras lives que a Poliana fez, Poliana, tomar água, ela gaguejava, ela tremia, ela via a alma, literalmente. E hoje ela recebeu ela que eu falei, gente, que recebeu uma homenagem na Câmara de Vereadores lá em Manaus. Fala aí rapidamente, Poliana. Boa noite, Tis, tudo bem? Bom, Tudo cheguei um pouco atrasada, que eu estava na mentoria, dando uma mentoria, viu, Tis? Hoje foi minha primeira aula, então, assim, falando um pouco do marketing, né? Eu realmente fui muito resistente. E assim foi meses, né, Tice, com a mentoria, com você me passando ali, e eu não fazia. Fazia algumas coisas, muito pouco, mas não acreditava que funcionava. E hoje, assim, eu percebo o quão bom é e o quão bom foi para que eu pudesse me propagar como profissional, né? Clientes me vieram do Brasil inteiro. Minha área é uma área muito específica, né? Direito militar e administrativo. Então, é necessário ter
esse marketing, porque só de boca a boca o funil ele é muito menor. Então, se o escritório quer crescer, quer propagar, você precisa mesmo de outras ferramentas, e a ferramenta hoje que a gente tem um maior alcance, um maior nível de atuação é sim o marketing digital, porque todo mundo está nas redes sociais. Eu até comentei que o meu público ele não é muito de redes sociais, eles são bem resistentes, porém a família está na rede social, tem as esposas, os filhos, eles estão nas redes sociais e muitas vezes os contratos vêm através da família, não do militar em si ou do servidor público em si, mas da família que está na rede social e está te vendo e está vendo o seu trabalho e comenta sobre o seu serviço. Então, isso é muito interessante, o leque, como que ele é amplo e como ele consegue conectar, né, com quem precisa dos seus serviços. Isso é assim, para mim, hoje, assim, me enche os olhos, assim, me faz brilhar, porque realmente foi uma coisa que me impactou, que eu achei que não funcionava, e realmente funciona. Funciona bem, viu? Perfeito, Polly. Daqui a pouco eu te chamo também no a Lucy. Eu vi aqui uma pergunta, porque não estava aparecendo para mim. A Simone perguntou o que publicar com relação ao meu trabalho na rede social com o objetivo de atrair clientes. Bom, aí a primeira coisa que você tem que saber, Simone, qual é o seu nicho de atuação, quais são as dores e os prazeres que a sua clientela ela tem. Como assim? Eu preciso falar a linguagem do meu cliente. Qual a sua área de atuação, Simone? Diz aí rapidinho para. Previdenciário, direito de família. Perfeito. O previdenciarista, eu também sou previdenciarista, né? O que que eu falo? Eu falo sobre as dores e os prazeres do meu cliente. O carro-chefe do meu escritório é BPC Loas. Então, eu converso, dialogo com as mães atípicas, eu falo sobre entra na minha rede social, tem lá. Eu falo sobre a fibromialgia, eu falo sobre os desafios da inclusão, eu falo sobre o que a mãe atípica, a família sente, eu explico o que que é o BPC Loas de maneira muito simples, didática. Eu vou apresentando para o meu cliente aquilo que tem a ver com a realidade dele. E por óbvio, eu também gero autoridade em torno de mim mesma. Eu mostro o que que eu tenho, 18 anos de profissão, especialista em direito previdenciário. Eu apresento um pouco da minha rotina, mostrando que eu estou sempre em capacitação, em estudo. Entendam, é uma vitrine. A rede social é uma vitrine. E a minha vitrine, ela precisa estar interessante. Imagina a vitrine da Renner, da Zara, da C&A, da loja que você quiser. O que que acontece com essas grandes marcas, né, de multimarcas? Elas colocam tudo na vitrine e aí começa a gerar desejo na pessoa. Aí chega a mensagem no seu celular, aí você liga a televisão, aí você entra no Instagram, e aí todo lugar é um bombardeio. Aí aquela roupa que a Zara, a Riachuelo, sei lá, começou aquela cor começa a aparecer em todo lugar. Aí você fala, gente, eu preciso desse negócio. Criou uma necessidade no ser humano com relação àquilo. Então, é a mesma lógica para o advogado. Eu preciso educar minha audiência sobre os direitos que eles têm e trazer autoridade para mim, para que eu seja a pessoa lembrada quando surgir para aquela pessoa e para qualquer pessoa que ela conheça a necessidade de uma advogada para aquela atuação, para aquela área. É uma questão bem lógica, é uma vitrine, rede social é vitrine. A nossa rede social, ela precisa estar uma vitrine atrativa, completamente atrativa e intencional. Se a minha rede social tem cachorro, sei lá, só passeio, só sei lá, tem gente que coloca um foco em um viés na vida. Não, só vou colocar coisa da igreja. Me desculpa, as pessoas vão lembrar de você só com relação à igreja. Vão lembrar de você só com relação à corrida, vão lembrar de você só com relação à comida. Depende do que você der foco. A rede social ela é extremamente democrática. O que você colocar vai gerar a autoridade para você. É muito importante que vocês participem de eventos. Por que que eu estou insistindo? Venham para o evento, venham para o congresso. À medida que você pega um avião, você vem para a maior
cidade da América Latina, se posiciona entre os advogados fortes, está entre os melhores, entre as pessoas que estão bem posicionadas, você está marcando um território que você também é um deles. Que você está bem relacionado, que você está atuando, que você está com conhecimento. E o teu cliente ele fica mais seguro em te contratar, porque me desculpa, nem você, nem ninguém vai querer contratar um médico, um advogado, um nutricionista, uma pessoa obsoleta. Basta você pensar, a pessoa que você escolhe para determinado serviço, você sempre vai escolher ali alguém que tem uma autoridade, sobretudo em um serviço de natureza personalíssima, que tem uma natureza muito de confiança, né? E a obrigação é nossa com relação a esse posicionamento, é absolutamente nossa. Tiana, não quero ter tempo para isso, você não está pronto para empreender. Não está pronto para empreender, porque empreender pressupõe, ó, dar a cara a tapa. E eu vivo o que eu falo para vocês. Tá aqui quem está aqui, a Lorena está convivendo comigo de maneira absurda na organização desse congresso. Ela vê todo dia. Às vezes, dá 11 horas da noite, a gente está resolvendo coisas. 6 horas da manhã, estou trabalhando. Aí eu, gente, com licença aqui, eu vou fazer umas audiências, vou ministrar aqui umas mentorias, vou fazer uma viagem, no avião a gente conversa, vou isso. Não tem moleza não, gente. Não tem moleza não, não tem brincadeira não. Ah, não, eu vou ficar assistindo uma Netflix, um seriado de 72 episódios. Me desculpa, vá se lascar com esse seu episódio aí, porque isso aí não vai trazer nada pra você. Vai se lascar com isso aí. Vai se ferrar bem ferrado. E aí, porque você tá pegando seu tempo precioso, porque tempo não é dinheiro, tempo é vida. Tempo é vida. Você tá pegando a sua vida e entregando para Hollywood. Ao invés de você ser a Hollywood. Porque eu quero ser a Hollywood dos meus clientes. Eu sou a Hollywood dos meus amigos, dos meus alunos. Eu quero ser. Se vocês quiserem me acompanhar nos status, nos stories, todo dia vai ter uma novidade. Pode entrar lá. Seja lá o que eu estiver vivendo, se com fé em Deus vai ser sempre coisa boa. Mas eu quero mais é ser a Hollywood para os outros. Vocês estão entendendo, gente? É preciso se expor para predispor. Ninguém vai lembrar de quem está escondido. Ninguém vai lembrar. Nós estamos na era da exposição. Ah, Luciana, eu não quero me expor, não quero expor meu filho. Nem deve. Você tem só um pouquinho de sabedoria que você não precisa expor ninguém de maneira ruim, mas você pode apresentar seu estilo de vida, você pode apresentar seu café da manhã com uma dúvida, você pode apresentar, abrir uma caixinha de perguntas, você pode apresentar as fotos que te geram autoridade, você pode fazer o que você consegue diante do que você tem. Você pode não, você deve. Ô, Lúcia, você quer falar alguma coisa? Boa noite a todos. Eu tô um pouco ruim para falar, porque fiz um procedimento, então estou evitando um pouco. Mas eu concordo com tudo que a Poliana falou, né, que é a minha colega de mentoria, e realmente foi um divisor de águas, eu sempre falo isso. Eu não sabia fazer marketing, não gostava de marketing. Claro que tentei eu mesma fazer, enfim, eu queria aprender também, né? Então, eu aprendi o básico e chegou no momento que eu, através da Tiziana também, eu achei por bem contratar alguém para fazer. Então, eu tenho hoje no meu escritório uma pessoa que faz isso na terça e na quinta. E que foi melhor, porque também era uma coisa que para mim, dentro de todas as minhas atividades, eu não teria como ministrar. Mas foi muito bom e está sendo muito bom, assim. Então, eu indico para todos, façam. Tem retorno, eu não sei, é quântico, né, Tiziana, que tu fala, né? Então, assim, realmente, esse ano para nós, para o nosso escritório, foi, assim, muito bom e eu acredito muito que tenha sido isso, esse movimento, todas as mudanças que a gente fez, inclusive o marketing. Perfeito, Lucy. Você cresceu absurdamente. A Lucy entrou de uma forma, você olha para ela, já vê assim absurdamente o crescimento. Eu a conheci quando eu fui ministrar palestra na cidade da advocacia. Lembra que eu falei que eu queria ter um avião para ajudar o Rio Grande do Sul? No meio daquela situação super delicada lá no Rio Grande do Sul, eu falei, eu vou no Rio Grande do Sul assim que as coisas melhorarem um pouco. E na época eu presidia a Comissão Nacional no Conselho Federal e eu manifestei todo esse interesse. E aí, logo ali, 2, 3 meses depois, acho que 2 meses, 3 meses, não sei, teve a Cidade da Advocacia, que foi o maior evento que acontece em Porto Alegre, e eu estava lá palestrando no evento, né? Era no Cais Embarcadeiro, ali às margens do Guaíba, tô certa, Lúcia?
às margens do Guaíba, né? Foi um momento assim, eu me emocionei bastante vendo aquele povo todo numa reconstrução, o mercado tava, eu visitei o mercado, as pessoas mostrando aqui tudo que tem aqui, é tudo novo, a água passou de 2 metros, tanto no cais embarcadeiro, no mercado ali, foi um momento assim, muito forte. E a gente se conheceu naquela oportunidade. Dali, então, ela iniciou a mentoria, a gente começou a caminhar juntas, já esteve aqui em dois grandes romper, vai estar no congresso, é embaixadora, e assim, segue crescendo. A Lúcia entrou em um outro estilo de vida que se falar, se ela olhar o que ela vivia há um ano atrás, ela nem se reconhece. Ela nem se reconhece porque ela cresceu bastante. E é uma advogada muito bem posicionada, aí com quase 30 anos de profissão, um grande escritório no Rio Grande do Sul, com atuação em Santa Catarina e São Paulo. Enfim, ou seja, todos nós estamos, não importa se eu estou no começo, se eu estou no meio, se eu estou no final, ninguém tá, porque ninguém sabe quando é o final. Agora, assim, sabe, é uma coisa que eu fico pensando que é algo que é muito meu. Eu fico pensando como é que a pessoa tem medo de se expor. Ela não sabe nem o dia que vai morrer. E aí, vai que ela morre e não fez nada, não deixou nada. Vai que ela não diz nem o que pensava. Sabe por quê? A vida da gente, ela. Você precisa deixar legado, você precisa construir algo além de você. Nós precisamos fazer isso. Não imagine que para mim realizar um congresso como esse, dessa natureza, é algo simples. Eu tenho que fazer um malabarismo gigantesco e sem perder a qualidade nas mentorias, nas palestras, no escritório. Eu adicionei algo grandioso na minha rotina. Exige muito de mim. É uma rotina exigente, mas é uma rotina, como eu costumo falar para o nosso time, de jogo de gente grande. É jogo de gente grande, não tem mimimi, não tem brincadeira, não tem perda de tempo. Gente, a gente vai ter que trabalhar sábado, eventualmente uma hora ou outra, se eu falar com vocês no domingo, a gente está num countdown, né? Mas nós estamos construindo algo grande. Então, que você tenha também essa capacidade de construir algo grande para você. E o maior desafio são as pessoas que só querem entrar nas coisas quando elas já estão grandes. O nome disso não é chegar para somar, é oportunismo. Se você quer construir, chegar junto, você chega quando ainda é pequeno, quando ainda está na nuvem, né? Vocês imaginam, quando eu falei que ia fazer esse congresso, acho que eu estava na Argentina, era meu aniversário, eu estava meio adoentada, eu falei, vou fazer um congresso. A mamãe olhou, oi? Ela já nem mais se assusta com as coisas que eu falo para ela, porque de vez em quando eu solto umas, ela falou, oi, vai fazer o quê? Eu falei, um congresso. Aí eu falei, vai ser em São Paulo, vai ser nacional e tal. Ela olhou para mim, ela tá. Bom, e assim como foram todas as coisas, mas óbvio que eu vislumbrei toda a jornada que nós estamos percorrendo, as renúncias, o trabalho, a constância gente, o convite que eu tô fazendo para vocês é ser assim também. Agora, o difícil é acreditar nas coisas quando ainda não tá no glamour, né? Quando ainda não é o glamour, o palco ele vai vir, o resultado financeiro ele vai vir, o reconhecimento ele vai vir, depois que você faz aquilo ali de maneira extremamente constante, como um hábito. E fique em paz que nem todo mundo vai te valorizar, não. Faz só assim, ó. Eu costumo usar a expressão desvia das antas. Desvia das antas e segue. E óbvio que águia anda com águia, tubarão anda com tubarão, sardinha anda com sardinha. À medida que você vai sendo esticado, que nós vamos sendo esticados, algumas pessoas vão descolando da gente. Elas vão achando a gente até chata. Ai, a Karine tá chata demais, só fala agora em viagens, em não sei o quê, em isso e aquilo. Ai, mas você agora é muito chata. Chata não, eu agora tô em outra frequência. Eu agora tô em outro nível e tá tudo bem. E eu convido as pessoas, vem também, vamos estudar, vamos interagir, vamos crescer. Se você não se diverte muito pra caramba, me divirto pra caramba. Agora eu não perco tempo. Você não eu não sei nem o nome da novela que passa na televisão. Se me falar, tem que me explicar, desenhar mesmo. Eu não sei. Eu não perco tempo assistindo novela, eu não faço parte de grupo de WhatsApp que sem sentido. Eu não é todo convite que eu aceito. Se você é chata, não, eu sou extremamente legal. Com quem? Comigo. Comigo. A primeira pessoa que você tem que se amar é a si mesmo. E assim, se você não fizer isso por você, depois você vai ficar frustrado achando que o mundo não é legal. Então, tira um tempo de qualidade, manuseia o chat GPT, é, interage, tem os GPTs lá dentro, você pode usar para o marketing, para criar contexto, você pode utilizar para tirar dúvidas. Deixa eu ver o que mais a Gisele falou, ecossistema poderoso. Vamos lá. Quem quiser mandar aqui mais alguma pergunta, fiquem à vontade.
E sabe, gente, tudo isso também é bloqueio. Quem não quer usar a inteligência artificial, não quer usar o marketing, é bloqueio. E me desculpa, um grande advogado, um grande profissional bloqueado para IA, bloqueado para marketing, 2025 não vai não, não roda não. A roda não gira. Tiziana, mas eu tenho um contratozinho aqui, um contratozinho acolá. Fique em paz, que até esse vai rodar. Sabe por quê? Porque as pessoas, aquilo que você fazia de maneira muito, 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 muito simples, até a inteligência artificial vai fazer. Karine, você tem dúvida que as pessoas vão fazer requerimento administrativo pela IA? De forma alguma, até porque já roda, né, nas redes sociais a intenção, já pediu, na verdade, o oferecimento de trabalho nesse sentido, né? Pois é, Então, com certeza absoluta que a IA está por trás, né? Logicamente, sendo bem monitorada e utilizada, né? De forma que não fira aí o estatuto e tudo, mas oferece as petições, oferece inclusive o serviço de requerimentos administrativos. Então, assim, com certeza, eu estou realmente surfando numa onda tão grande que a gente nem mal tem assim, a dimensão não do tem tamanho que ela dimensão. é, É um sabe? A tsunami. gente está É um agora que está tsunami. entrando dentro dessa onda e a gente tem que seguir o mar, né? Seguir para onde ver onde é que vai, né? É Mas de forma exatamente positiva, isso. como você falou, construindo, né, e positivando, porque, logicamente, para nós como alfabetizados como fomos, né, não é fácil o digital, né, mas para quem já nasceu com aquilo na mão, como você falou, os jovens advogados, é bem mais fácil, né, mas não é impossível para nós, e nós temos uma coisa a mais, que é a vivência, né, porque nós temos uma carga que a gente vai trazer uma mochilinha, que é uma vantagem, né? Em vez de a gente usar isso como uma muleta, usar como uma vantagem. A participação aqui Verdade. da Eva foi mal. É. Deu como é Não, cachorrinho aqui do lado. tá. É isso mesmo. E olha, gente, é utilizar o que nós temos ao nosso dispor. Assim, otimizar, mas não dá para negligenciar. E é como a Karine falou aí, é um tsunami. A gente tá vendo, nem sabe nem o que vai. Gente, vocês não têm noção. O que está acontecendo na China. Olha, eu com esse congresso, eu quero pelo menos assim estar com a minha consciência tranquila. Eu tenho uma alma missionária, tá? Eu não escondo isso de ninguém, porque assim, só uma alma missionária para se meter nas coisas desse modelo aqui. Eu não quero ver os advogados que me acompanham, que me seguem, que confiam em mim, sendo engolidos por tudo isso, porque os grandes escritórios, eles estão completamente atentos a tudo isso que está acontecendo, eles estão afinados, alinhados, assim, ó. E assim, eu procurei fazer esse congresso de maneira extremamente técnica, objetiva, trazendo para todo mundo sair de lá, assim, pelo menos eu fui avisada, eu tô avisada, eu estou sabendo o que está acontecendo no mundo. Eu não vou ser pega de surpresa. Vocês imaginam os artesãos quando aconteceu a Revolução Industrial, eles pensaram, acabou a minha vida. Revolução Industrial, os artesãos imaginavam. Quando a energia elétrica surgiu, aí tinha aquele pessoal, né, no Rio de Janeiro, era a capital do Brasil à época, que a função deles, eles eram pagos para acender a lamparina, né, o negócio de querosene. E assim, não precisa ter medo das profissões que deixaram de existir. Quem estiver afinado vai entender imediatamente onde é que nós precisamos realocar as nossas energias. A gente não vai deixar de existir, a gente não vai deixar de ser importante, mas pessoas que não estiverem alinhadas com a dinâmica atual do mercado, elas ficarão obsoletas. Sem dúvidas, isso aí já estão ficando. Eu conversei outro dia com um grande empresário, ele tem 200 funcionários, ele demitiu 40. Eu falei, por que você demitiu 40? Aí ele falou assim, porque eu contratei uma IA que uma pessoa controla a atividade que era feita por 40 pessoas. E os outros eu vou manter, mas eles estão sendo letrados nesse aspecto. E, gente, a IA, ela não veio para tirar a nossa parte humana, mas ela veio para que a gente se torne mais humano ainda. E o escritório, a Karine estava falando aqui de requerimentos, né, administrativos do INSS, mas um escritório que apresentar uma experiência, que dialogar com seu cliente, que envolver, que um advogado que tem um branding pessoal muito forte, que tem um posicionamento pessoal muito forte, o cliente, ele dificilmente ele vai te trocar por alguém que está prometendo só preço.
A gente vai ter que investir na experiência, na fidelização, em algo que só o preço não garante. É uma experiência. É como alguém que vai comprar uma bolsa da Prada, sei lá, ela não vai comprar uma bolsa, né, gente? Quem compra uma bolsa da Prada não tá comprando uma bolsa, vocês sabem, né? Tá comprando um status, tá comprando tá comprando várias coisas através de uma bolsa. Então, nosso escritório precisa se tornar uma bolsa da Prada, uma experiência, um status, uma certeza de que eu estou sendo guarnecida por alguém muito forte, por alguém que é gabaritado em todos os aspectos para me dar a segurança de que eu vou estar guarnecida naquela causa que muitas vezes as causas elas afligem o sono, o emocional das pessoas. Será que o meu escritório está passando toda essa confiança, toda essa experiência? Ai, Tiziana, eu pensei que era só advogar, que era só ler os livros de direito, processo civil, acompanhar, protocolar, levar. Não, isso aí até a IA faz hoje, gente. Não dá. Saiam daqui hoje com essa certeza. Branding pessoal é absolutamente necessário. Você precisa ter um posicionamento estratégico. Eu reforço, deixo o convite para que vocês estejam conosco no dia 20 de setembro no Teatro Itália, um dia inteiro. Eu escolhi cada palestrante, cada tema de maneira muito preciosa. Eu tenho vivenciado com o grupo de palestrantes um requinte na apuração do que vai ser falado, do que vai ser dito. O meu pedido diário para eles é que seja objetivo na aplicação da a praticidade, né? Que vocês saiam do congresso verdadeiramente com ferramentas práticas, imediatamente aplicáveis, que saiam não só motivados, porque motivados vão sair, mas que saiam com insights poderosos, ferramentas a serem aplicadas. Tiziana, não posso ir para o congresso, considere ver sobre essa nossa mentoria, saber. É uma, é uma oportunidade também que vocês estão vendo aqui mentorando as minhas falarem. Eu não estou falando Karine, Lucy, Poliana, Thaisa, quem mais? Bom, e eu estou falando aqui com pessoas que convivem comigo, não me deixam mentir. Ô, Poliana, ô, Lorena, você quer falar alguma coisa? Lorena convive comigo todo dia aqui também. Então, assim, e assim, não tem mimimi, não tem frescura, não tem perca de tempo, não tem, ai, eu vou ficar reclamando. Não, para a reclamação e começa a fazer alguma coisa. Enquanto você está reclamando, você está perdendo tempo e dinheiro. Começa a se mexer. E uma coisa maravilhosa que a inteligência artificial e o marketing fazem é nos dar palco a toda hora. Ótimo, Lucy, vá com Deus. Melhoras para você, viu? Que você fez uma cirurgia. Melhoras. Obrigada. É, e preste atenção, não tem mimimi, não tem frescura, não tem história de reclamar de que fulano isso e aquilo. Alguém tá fazendo algo bacana, modela o que aquela pessoa tá fazendo de bacana e entende que você pode fazer também. Você percebeu que tem alguém performando interessante em algo que você ainda não faz? Modela aquela pessoa. Inveja não serve para nada. Eu postei esses dias uma hiperexposição como eu tô vivendo por conta também do congresso. Eu coloquei, não precisa se comparar comigo, não precisa, eu não tenho competição com ninguém, eu também quero que você vença, eu quero que as pessoas também vençam, e eu acredito na via colaborativa, ninguém precisa competir comigo, a minha competição é comigo mesma. A minha competição é com as minhas concupiscências, com eventuais desânimos, com o tempo que eu tenho que conciliar várias coisas. A minha competição é conciliando saudade de família, é me virando para dar conta de tudo. Eu não tenho competição com ninguém. Eu quero mais é que as pessoas estejam ao meu redor, estejam bem também, porque eu quero conviver em um ambiente saudável, produtivo, empreendedor, que as pessoas umas ajudem as outras. E nesse ambiente profético mesmo, de pessoas que estão avançando e quem não for assim, eu quero mais é que saia de perto de mim. E sai, desvia das antas. Sai de perto de mim porque eu não vou perder tempo. E frequência negativa é um negócio que pega, viu? Pega, sai de perto, sai de perto. Ah, Tiziana, é um parente que. Sai de perto, não interessa. Eu não consigo. Olha, é o emprego, pede demissão. Mas eu não tô falando que você vai fazer isso de maneira. Mas falar em pedir. A Poliana pediu exoneração. Tá aqui, não me deixa mentir. Ela entrou na mentoria, começou um trabalho de autoconhecimento muito forte, de crescimento, de posicionamento. Ô, Poliana, fala só sobre isso aqui, que isso aqui é muito real.
Isso mesmo, estou aqui rindo, lembrando de mim mesma. Dia 4 agora de agosto, eu pedi exoneração de uma função pública no Ministério da Educação, por conta mesmo da toxicidade, de várias questões sofridas dentro desse ambiente que estavam me custando a advocacia, né? Então, como eu decidi mesmo advogar, falei, vou manter firme nesse caminho. Eu precisava de mais tempo, mais dedicação, e o órgão público ele estava me consumindo, né? E as energias estavam assim me soterrando. Então, no dia 4 agora de agosto, eu resolvi pedir e parece que um peso nas costas, assim, saiu de mim e várias outras coisas surgiram. Parece que muitas outras portas estavam só esperando essa encerrar para que outras viessem, sabe? Eu estou muito feliz com a minha decisão, não me arrependo nem um momento. E perfeito, Polly. E assim, não foi algo negligente, sem pensamento. Primeiro, ela investiu em mentoria, ela foi se conhecer, se entender, cresceu, no seu posicionamento como advogada, sentiu musculatura emocional, sentiu musculatura firme para dar o passo. Não acordou, vou pedir exoneração. A gente se preparou para isso, né, Poliana? Foi um trabalho de preparação, teve uma transição ali, porque também não, ninguém vai falar assim para amanhã. Aqui a Leidiane também falou que pediu exoneração da polícia militar, estava adoecendo mentalmente e fisicamente. E, gente, eu não tô falando que o órgão X é bom, é ruim. Agora, cada um tem um lugar em que se adequa melhor e a gente tem que encontrar onde é que a gente tem a melhor performance. Quer ser advogado? Esquece, tem que empreender. É a mesma lógica do mercadinho da esquina da sua casa. Todo santo dia, toda hora. E se vira, e conecta, e fala, e acontece. Não dá. Empreender é um ato radical. Eu amo o empreendedorismo. Eu sou verdadeiramente apaixonada pelo empreendedorismo, porque eu entendo que o empreendedorismo ele muda a vida das pessoas numa velocidade que nenhuma outra coisa pode mudar. E se você empreende através do conhecimento, é mais interessante ainda. Agora, só o conhecimento parado não faz nada. Não faz nada. Você tem que colocar a roda para girar, colocar o marketing para rodar, colocar a IA para trabalhar para você, gerir pessoas, realizar conexões, costurar pontos, porque essa é a lógica que gera resultados. O conhecimento por si só, ele é um título que fica afixado na parede de um lugar que gera um status na hora que você vai sentar na festa da sua casa, sei lá, da igreja, da família. Fulano é advogado, fulano é advogado. Gente, me dá uma dó quando eu vejo fulano é advogado. Eu falo assim, meu Deus, e tá performando? Não, porque hoje a gente vive uma distância diametralmente oposta entre um advogado de performance e um de baixa performance. E a dinâmica não é só técnica, é simplesmente de posicionamento empreendedorístico. Ponto. Acabou. É isso. É a visão empreendedora do negócio. É só isso. E eu espero que com essa masterclass eu tenha colocado uma pulga atrás da orelha de vocês, para quem já está fazendo, para que entenda que merece acelerar, fazer mais ainda, não parar. Para quem não está fazendo, começar a fazer. Para quem está buscando, buscar mais ainda. E eu quero verdadeiramente deixar o convite para o nosso congresso, deixar o convite para que vocês estejam conosco no dia 20 de setembro. É uma festa, uma grande festa de conhecimento, de conexões poderosas. E assim, eu estou investindo tempo, dinheiro, estou investindo energia da mais preciosa possível nessas conexões. E olhar para o auditório, reconhecer os rostos que comigo caminham, vai ser um grande prazer. Porque eu sei que vai ter gente lá, vai ser maravilhoso, vai ser incrível, mas em sendo bom para quem caminha comigo, para mim tem todo um sentido, tá? Lores, fala um pouco aí da nossa rotina, deixa aí seu recado, você que também faz parte da organização, que gentilmente aceitou vivenciar essa loucura que a gente está vivendo. Boa noite a todos. Meu nome é Lorena Corrêa, toda na equipe da organização e também sou embaixadora do Congresso aqui no Piauí. E a nossa rotina começa às 6 horas da manhã. 6 horas da manhã no domingo a gente estava mandando mensagem para ti, domingo passado. E a gente não tem domingo, a gente não tem folga, não tem pausa. Quando deu domingo à noite, ela pegou e disse assim: Lorena, eu já fiz isso aqui para tu poder descansar. Porque a gente trabalha em equipe
E isso que a advocacia tem que ser, não só no Congresso, mas, eu sou boa nessa área. Isso falou, você não falou. As pessoas sabem que você atua nessa área. Recentemente, eu moro aqui em Teresina, teve 173 anos da cidade. O que eu vi muito foi as pessoas colocando a imagem de uma ponte. Coloquei a imagem da rodoviária. E atuação em direito de trânsito? Sim, são pequenos detalhes. Lores, acho que seu áudio tá falhando. Vocês estão sentindo o áudio da Lorena falhar? Acho que ele tá Está. dando um Deixa eu ver desafiozinho. aqui. Melhorou? Melhorou, melhorou. São pequenos detalhes que faz toda a diferença. Nessa semana Exatamente. teve o aniversário da cidade de aqui de Teresina. Eu vi muitos advogados colocando imagem de ponte. Eu coloquei a imagem da rodoviária. Minha área de atuação. As Lores, tá pessoas. falhando. Eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar aqui que seu áudio está falhando, mas olha, gente, né, Pronto. sigam a Lorena, ela tem sido absolutamente intencional, uma parceiraça, uma amiga de alma. Eu quero te validar publicamente que você é muito querida, muito competente, generosa. Todo mundo que precisa da Lorena, vocês sabem aí, se algum dia precisaram dela aí, sabem o quanto que ela é gentil, ela é amiga, ela é correta. E deixa no seu Instagram nos comentários para que as pessoas te sigam. Eu quero te honrar publicamente porque você tem sido uma grande parceira nessa jornada. Como eu falo lá no grupo, na hora que o voo acelera, algumas pessoas descolam. Uns descolam por inveja, outros descolam porque não querem vivenciar aquele processo, outros descolam porque simplesmente não comungam dos mesmos valores, não acreditam, e tem gente que gruda e avança e cresce junto. A Poliana tem sido assim, a Karine, o doutor Francisco, os outros que ainda não se decidiram, a Zaira, a mãe, você é minha preciosidade, é quem aguenta aqui o batente diário, de manhã, de tarde, de noite. Eu tenho que reverenciar minha mãe também, que é uma grande parceira, mulher de Deus, com quem eu aprendi a amar os estudos, com quem eu aprendi a ser quem eu sou. E, gente, de mim, vocês podem ter absoluta certeza que vocês terão um grande congresso, um grande evento, seja uma mentoria, seja um congresso. O que eu faço, eu coloco minha vida. Eu coloco, e eu falo isso com muita tranquilidade, porque aqui tem os meus alunos, né? Se não fosse verdade, a Poliana pegava a palavra e falava assim: Ei, Tiziana, acho que isso aí não é muito verdade, não. E eu falo com muita tranquilidade, porque há congruência entre o que eu falo e o que eu vivo. Gente, que vocês permaneçam firmes. Eu vou mandar um material de apoio de estudo aí para essa masterclass, tá? Quem não assistiu ao vivo, fiquem à vontade para indicar. Eu decidi fazê-la aberta, eu decidi fazê-la gratuita, como um movimento também de contribuição, para depois não falarem assim: só tem coisa paga, eu não posso fazer nada, só tem coisa paga. Tá aqui, gratuito. Tá aqui gratuita e acessível para todos. Então, e quem quiser decidir pelo Congresso, me chama. Tem alguns cupons, tem algumas possibilidades de preços diferenciados, a depender do seu tempo de advocacia, onde você mora. Decida, vem de ônibus, vem de carona, sou estudante, vem também. Eu comecei a advogar antes de eu me formar, viu, Elisiane? Eu comecei a advogar antes de eu me formar. Eu arrumava os processos, fazia tudo e tinha uma amiga minha que assinava. Eu falei: mas lê antes. Ela: não, fica em paz. E quando eu recebi minha carteira, eu já me sentia muito advogada, mas você não tá entendendo. Minha tia chegou ao ponto de dizer, quando eu passei na OAB, ela: nossa, que bobagem. Eu falei: que bobagem o que? Ela: você já era advogada. Eu falei: meu Deus, você não tá entendendo, jovem. Eu passei na OAB, só não tá entendendo. Ela: mas você já era advogada. Eu falei: não, eu não era advogada, não. Calma. Mas é isso, participem, se permitam, os melhores ambientes são para vocês. Nós vamos para um restaurante bacana, vamos expandir nossas experiências de merecimento, se conectar olho no olho com gente que você vê só no Instagram. A ideia é um congresso participativo, acessível, com a proposta intimista. Não é um evento, uma feira que você vai passar distante e enxergar as pessoas pelo telão. Você vai abraçar, você vai conversar, você vai interagir, você vai ser conhecido e conhecer. E venham com essa proposta. Meus amigos, façam uma postagem sobre
a sua capacitação de hoje. Que se em querendo, me marquem, marquem os vencedores. E muito obrigada por darem vida à minha missão. Vocês verdadeiramente fazem parte do meu dia a dia, da minha rotina, fazem parte do meu estilo de vida. Não é o estilo que todo mundo quer e não é o estilo que cada um tem seus desafios, sua proposta. Esse é meu estilo. Muito obrigada, tenham todos uma excelente noite e eu vou abrir rapidamente aqui para umas 2 perguntas, se alguém ainda quiser fazer algum comentário. Eu tô com vontade de postar. Tô querendo ir lá pro TikTok mostrar que a minha fruteira tá vazia. Tô sem limão, precisando voltar pro interior, matar a saudade nos escritórios. Ah, previdenciarista raiz, a Previdenciarista Karine. raiz, eu vou lá pegar a galinha que eu ganhei e trago a melancia. Previdenciarista É muito raiz. legal, é muito humano também, tá, né? É muito humano também, É verdade. digital Eu agora, do sinto que a gente está saudade também. falando, mas tem esse lado assim muito, é muito gostoso. Quinta-feira eu vou tá nessa vibe. Perfeito, vamos lá. Alguém mais quer falar alguma coisa? Bora, gente, bora quem vai pro congresso. Vamos, Tá quem vai pro bom. congresso. Eu vou Agradecer levar a o marido, viu? Que oportunidade, viu? não posso sozinha, tenho que levar o marido. Tô levando ele. Tá. Pode vir, Leo, é muito bem-vindo. Simone, que Só bom. agradecer a oportunidade desse dia maravilhoso. Estou me sentindo assim, encorajada, cheia de vontade de mudar, de tentar fazer alguma coisa para melhorar a forma de trabalhar. Aquela lista lá Agradecer. no Obrigada, Instagram, Lorena, também tá pelo convite. constando no grupo, que eu dou uma limpada de vez em quando. Espera aí, Karine, deixa eu terminar aqui. Desculpa Tá aqui. funcionando. Deixa Tá eu só funcionando, né? Pode falar, Conceição, tá funcionando. Simone, você é muito bem-vinda. Que bom, fique por perto da gente, viu? Que bom que você gostou. Agora vamos ouvir a Conceição aqui, Karine. Reafirmar o É porque tá dando tanto um delay aqui para mim. reafirmar o tanto que eu gostei dessa palestra em Belo Horizonte, né? E esse mês de agosto foi excelente, fez uma diferença muito grande. Eu percebi assim, bloqueios que eu tinha e eu falei com a minha psicóloga assim, gente, eu sabia que tinha um problema, mas não sabia a razão. A palestra que eu vi da Cristiana fez toda a diferença para mim. Foi assim, uma chavinha para descobrir o meu travamento, né? E hoje também foi uma bênção. Tá? Que Deus abençoe e dá bom, um abraço da mãe Conceição. por mim. Tá, joia, que bom. Alegria ter você aqui. Eu amei, amo o povo de BH. No Minas, né? Breve eu estarei novamente. Meus amigos, eu acho que a gente fica por aqui. Tenham todos uma excelente noite. Se encham de coragem. Advogar a sua própria causa é o ato mais radical que um ser humano pode ter. Antes de a gente advogar para qualquer pessoa, a gente advoga a nossa própria causa. E esse é o ato mais radical que um ser humano pode fazer, se amar. Quem se ama se cuida, se posiciona, trabalha, vende, performa, corre e vive cada dia de maneira muito forte. Contem comigo, quem quiser saber do congresso, quem quiser saber da mentoria, quem quiser saber, aqui muita gente, peraí, falou aqui, quem quiser saber mais alguma coisa com relação a algo que foi citado aqui, me procurem, eu estou à disposição. E alguém consegue fazer uma postagem, ou perdão, um print da tela aqui alguém que está no computador, um print da nossa tela? Tô no celular. É. Tô no celular. Eu sei. Elisiane, você consegue? Façam aí a pose que a Elisiane vai fazer. Abram as câmeras. E depois eu mando no grupo lá para todo mundo. E não esqueçam de postar. Lediane, toda bacana aí. Zaira, doutor Francisco. Seguiram? Tem Ai, mais gente que abriu câmera aí. deu certo? Deu certo. Boa noite, eu espero vocês 20 de setembro, Teatro Itália, mentoria, estejam aqui grudadinhos em mim, que a certeza que vocês têm que vocês não param, que aqui a velocidade é nível hard. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, Tá. tchau. Esperando vocês no congresso, meus amores. É que Tá sim. primoroso. Beijo. Beijo, tchau.